Boa tarde, meu nome é Demetrio Carrion, sou sócio-líder da prática de Cybersecurity da UI, na América Latina Sul. É um prazer estar aqui pela primeira vez no MindSec. Sempre quis poder palestrar, então essa é uma grande oportunidade para mim. Eu espero que essa apresentação seja relevante para todos e vocês tenham informações importantes para o dia a dia. Eu queria agradecer a organização do MindSec pela oportunidade, também todo o time de marketing da UI pela organização, pela estrutura, e também um agradecimento especial pela Raíssa Terra, que me ajudou a compilar as informações dessa pesquisa e a organizar também os dados dessa apresentação. A temática dessa apresentação tem como pano de fundo a nossa pesquisa global de segurança da informação da UI. Ela está agora no 22º ano. Eu tive a oportunidade de participar da organização dessa pesquisa praticamente todos os anos que eu estive aqui na UI. Esse ano fiz 16 anos de empresa. Desses 16, 15 anos eu coordenei aqui no Brasil, junto com meus colegas, obviamente, e a característica dessa pesquisa sempre foi muito grande, além dela ser contínua, ela teve sempre uma abrangência global, contando com mais ou menos 1.400, 1.300 pessoas, até 2.000 pessoas. Esse ano, mais à frente, eu vou apresentar um pouquinho da demografia dessa pesquisa. O grande pano de fundo da pesquisa também que a gente tem é como a Covid afetou a questão da segurança da informação, além da transformação digital, e o título dela é Como Estar Acima das Ondas de uma Tempestade Perfeita. O que a pesquisa diz, né, logo na sua introdução, é uma percepção nossa já, até um pouco de lugar comum, de como os CISOs foram impactados nessa luta contra as ameaças cibernéticas que foram desencadeadas pela Covid. Obviamente, para quem está no mercado durante muitos anos, essas ameaças cibernéticas elas estão cada vez maiores, com vazamentos de dados em maior quantidade e também mais empresas sendo afetadas. Aqui no Brasil não passa uma semana que a gente não perceba na mídia uma divulgação de um grande vazamento de dados, de um sequestro de dados, de uma interrupção das operações de uma organização de grande porte, de médio porte ou de pequeno porte, mas nunca a mídia esteve tão ativa na divulgação dessas informações e dos impactos que isso vem causando até para o próprio consumidor, que alguns anos passavam desapercebidos, né? Não identificavam que determinados ataques ocorriam, e isso agora é parte de conversa de todo mundo, de toda a sociedade, sabendo que algo aconteceu e como isso vem impactando, causando até um pouquinho de medo para alguns no entendimento que está ocorrendo. A Covid-19 certamente foi um acelerador, tanto da temeridade que trouxe com relação à utilização da própria Covid como temas para ataques de engenharia social, de phishing, mas também na obrigação que as empresas tiveram que modificar seu modus operandi para um canal cada vez mais digital. Você tem, por um lado, uma perda de transações que são feitas no dia a dia, na parte da quarentena que foi bastante rígida no Brasil e no mundo, e você precisa criar outros canais de vendas e de comunicação, seja esse canal de comunicação com seus consumidores, ou seja o canal de comunicação com seu terceiro ou com a sua linha, sua cadeia de produção, né, sua cadeia de suprimentos, para tornar esses processos os melhores possíveis dentro daquela situação que era inesperada por muitos, né? Talvez pouquíssimos de vocês possam mencionar uma empresa que estava preparada para um caso de pandemia em seus planos de continuidade de negócio. Quais foram as principais constatações da pesquisa e sobre as quais eu vou comentar ao longo dessa apresentação? A segurança da informação está sob pressão, e é até importante aqui salientar, eu vou usar a segurança da informação, cibersegurança ou cybersecurity de forma intercambiada, para fim de simplificação. Então, a cibersegurança está sob pressão. A gente verificou na nossa pesquisa que 81% dos executivos dizem que a Covid-19 obrigou que os processos, né, de negócios, processos tecnológicos fossem implementados de maneira muito rápida, contornando boas práticas de segurança da informação. Então, do dia para a noite, praticamente você sai do modo de operação em escritório físico, passa para um ambiente de home office, em que a concessão de acesso tem que ser feita de maneira muito rápida. Não raro, empresas tiraram seus desktops, levaram para casa de seus funcionários e tem que prover toda essa parte de configuração de uma maneira muito célere, muito ágil, e dessa forma não seguindo todos os protocolos necessários de segurança, mesmo licenciamentos, por exemplo, de acesso remotos. Da mesma forma, quando a gente fala da outra ponta, em que você faz a conexão com seus clientes,
você tem que criar novos canais de comunicação, como, por exemplo, o WhatsApp, ou lojas virtuais que são implementadas do dia para a noite. Para algumas empresas podia ser lugar comum, para muitas outras não era um lugar comum, e isso também acabou contornando protocolos de segurança da informação, trazendo uma grande pressão para os CISOs e para os líderes da área de segurança em todo mundo, aqui no Brasil também não podia ser diferente. E também na pesquisa nós identificamos três principais desafios. Orçamentos insuficientes, isso também não é novidade, especialmente aqui no Brasil. Se serve um pouco de consolo para nós, é que nos outros países também há um déficit muito grande de segurança, de orçamento de segurança da informação, não diferente dos países de primeiro mundo. Aquele gap enorme que nós vimos há alguns anos não é mais tão grande. O Brasil vem sofrendo com isso aqui, assim como outros países. Uma complexidade regulatória muito grande. A gente vê no Brasil a LGPD, que ocasionou uma grande mudança do comportamento, da necessidade de compliance, regulamentações da própria Banco Central, SUSEP, internacionalmente a GDPR, nos Estados Unidos a CCPA, na China a CSL. Então, uma miríade de novas regulamentações de segurança ou do enforcement, por exemplo, vindo da SEC nos Estados Unidos, acabam obrigando o gestor de segurança e, obviamente, outras áreas, como o DPO, por exemplo, em privacidade, a ter que gerenciar mais mecanismos regulatórios e que nem sempre eles dialogam entre si. Então, você tem um espectro muito maior de controle e de compliance. E, por último, as relações tensas com as áreas de negócio. Isso sempre foi um tema importante, a gente fala, até o Marco Sêmula, meu colega, vai fará, né, ou fez na parte da manhã, caso a gente só esteja fazendo a apresentação aqui no mesmo dia, uma apresentação sobre o papel do CISO. A relação do CISO é tensa com relação às áreas de negócio, tanto nesse momento, porque você precisa, da visão do negócio, contornar, acelerar o processo de implementação de determinadas mudanças de seus processos ou de suas tecnologias, e o CISO faz o seu papel de maneira clara para que sejam respeitados os controles de segurança. Como a área de segurança e os conceitos são muito novos para muitas pessoas, parece ser, às vezes, um cuidado desnecessário. Parece aquela velha história, ser mais católico do que o Papa, e quando, na verdade, não é. Por outro lado, empresas que estão sofrendo ataques cibernéticos começam a perceber, na verdade já perceberam, especialmente, infelizmente, aquelas que já sofreram ataques muito grandes, começam a ter uma percepção do mais alto nível da organização, permeando todos os demais níveis, da importância dos protocolos de segurança serem respondidos, porque o remendo sai muito pior, não só como dano reputacional, como também relacionado à perda de receitas para as organizações. E a terceira principal constatação, ela fala sobre como é que o CISO pode se fortalecer numa abordagem de Security by Design. Não é novidade para nós também, que trabalhamos com segurança, da importância dela estar embutida no nascedouro das nossas iniciativas tecnológicas ou de negócios, migração, por exemplo, início de uma operação em outro país, a adoção de uma nova tecnologia, inteligência artificial, que se fala muito hoje em dia, o machine learning. Então, qualquer mudança de uma tecnologia emergente, de um novo modus operandi, ela deve nascer com o Security by Design. Mas, obviamente, isso não é a realidade quando a gente vê de uma maneira geral. Os processos, as tecnologias são criadas, a segurança da informação muitas das vezes é pensada depois, eventualmente pensada depois de um ataque, em que você tem que tratar todo um legado. Mais à frente na apresentação, a gente vai ter um slide, um gráfico bem interessante, mostrando em que momento a segurança é convidada para participar para essas discussões nesses projetos e iniciativas dentro de uma organização. Um pouquinho sobre a demografia da nossa pesquisa. Ela foi realizada em mais de 40 mercados, mais de 40 países ao redor do mundo, mais de 1.450 participantes nesse ano, abrangência nos 3 continentes. Ela também contou com a participação desde CEOs também, como gestores de segurança, gestores de tecnologia, security officers, em mais de 7 indústrias. A gente vê definida nesses gráficos a participação de cada indústria. O maior setor que contou com respondentes da pesquisa foi o setor de energia. Nós tivemos a maior representatividade,
seguido ali muito de perto pela área de Consumer Products Retail, serviços financeiros, depois o governo, Health and Life Science e, em sexto lugar, a área de tecnologia, mídia, entretenimento e telecom. E, por último, ali outras indústrias, variadas indústrias que participaram na resposta a essa pesquisa. Vocês podem ver também colorido aí a distribuição dentro de cada setor de órgãos públicos, privados e também de empresas públicas que têm capital aberto. Próximos 3 capítulos dessa apresentação, o primeiro é o siso na encruzilhada, que não há nenhum trocadilho nesse sentido, é realmente o estresse e as mudanças e também as oportunidades que o siso tem passando com todo esse cenário. Essas mudanças repentinas trazem novos riscos, e com riscos também oportunidades, mas fatores de estresse também são muito fortes. O que nós verificamos com os respondentes? 77% deles verificaram um aumento de ataques disruptivos, quando comparado com a pesquisa do ano passado. Nesse gráfico, a gente verifica, por exemplo, o lado direito, o total de 2020 dos respondentes, como eles visualizavam o aumento ou não dos ataques, comparado com 2021. Então, no ano de 2020, tinha um número muito grande que não tinha visto o incremento dos ataques nos últimos 12 meses, de quando a pesquisa foi feita em maio, mais ou menos, de 2020 para trás. E quando a gente compara de 2021, olhando que a pesquisa foi finalizada em maio, abril, olhando para os 12 meses anteriores, a 23% sinalizaram que não viram aumento. Então, somarmos as outras categorias, teve um aumento ou abaixo, um pouquinho abaixo de 10%, ou até mesmo um aumento de 20% relacionados a ataques disruptivos. Também, o que foi visto na nossa pesquisa, né? O principal item que teve de percepção foram grandes investimentos em dados em tecnologia, que a gente vem falando há muitos anos sobre a transformação digital. Nos elementos que foram ressaltados, né, de ações que as empresas mais vão investir nos próximos 12 meses, sobre o ponto de vista dos respondentes, mais uma vez, grande parte foram security officers, áreas de tecnologia, gestores, outros gestores de segurança ou privacidade, verificaram, por exemplo, que foi, né, como já citado anteriormente, investimentos significativos em dados e tecnologia, sendo que para a Américas, que foi o recorte que nós trouxemos aqui, América do Norte, Central e América do Sul, um aumento maior ainda, comparado com a média mundial. Há outros fatores que também são ressaltados aqui nesse gráfico, com relação a grandes investimentos, que é a transformação de negócios, que dialoga diretamente também com transformações digitais e transformação tecnológicas, redução de custos, outras mudanças de produtos e serviços e, por último, um crescimento massivo do headcount. Fica mais abaixo, até metade, quando comparado em Américas, nos investimentos em tecnologia e dados. Nesse terceiro capítulo, esse é bastante interessante porque dialoga diretamente com o nosso dia a dia. O que o CISO enxerga como os seus principais desafios, que seriam os nossos desafios que estamos aqui participando dessa apresentação. Como um momento de tempestade perfeita para cybersecurity. Primeiro, a gente tinha comentado 3 itens, que era o orçamento, a regulamentação e os fatores de pressão de relacionamento. Falando primeiramente sobre a questão de orçamento, de budget. Os budgets não estão sincronizados com as necessidades. O número impressionante, preocupante até que eu diria, é que, em média, as empresas têm 0,05% de suas receitas investidas em cybersecurity. É um número muito baixo. No gráfico, a gente apresenta empresas com faturamentos acima de 20 bilhões, até faturamento de 1 bilhão a 4,9. A gente viu que a variação é de 0,03% de investimentos de sua receita em cyber, até um teto nas empresas de 1 bilhão a 4,9 bilhões, 0,07. A média dando 0,05, que foi apresentado aqui. E quando a gente compara com o investimento médio, né, típico de TI, ele chega a 3,5%. Então, no momento em que os negócios se digitalizam cada vez mais, no momento em que a gente tem um mercado de um crime organizado que enxerga na segurança ou na insegurança uma forma de ganhar muito dinheiro, os investimentos de segurança da informação continuam muito baixos, muito baixos.
As bitcoins, certamente, bitcoins, criptomoedas, aceleram cada vez mais as possibilidades dos ataques cibernéticos, né? Quando antes você pegava um crime organizado e ia roubar um banco, como é que eu levo 600 milhões de dólares, 50 milhões de dólares nas costas? Não é algo simples, não é trivial. Com as criptomoedas, você, com uma Bitcoin, no valor que ela está, com poucas Bitcoins, você consegue transferir dinheiro de maneira muito fácil e com uma dificuldade de rastreabilidade gigantesca. Obviamente que esse dinheiro depois circula pelo mundo e em algum lugar ele vai ser sacado ou ele vai ser utilizado em N negociações de Bitcoin, no crime organizado ou no underground. Apesar disso tudo, dessa forma do crime organizado estar extremamente forte no mercado, executando diversos ataques, uma transformação digital do ambiente físico migrando de maneira muito forte para o ambiente digital, os investimentos de segurança continuam muito pequenos. A fragmentação regulatória também é outro fator que dialoga também como é que eu posso trabalhar com baixos investimentos. A gente fala também de CAPEX e OPEX, manutenção do dia a dia da segurança da informação, quando você tem uma miríade de regulamentações, não só de privacidade, também de segurança, que você deve levar em consideração por diversos setores. Seja no setor de energia, você deve seguir regulamentações como o NERC-CIP, para a engenharia, o TI, a tecnologia de automação, quanto também no setor financeiro, que eu mencionei um pouquinho, o setor de seguros, o telecom, LGPD, GDPR, todas as afins. Tratar essa miríade de regulamentações torna-se bastante complexo, um trabalho muito árduo para o Security Officer e todos os outros que trabalham nesse ecossistema de segurança, como os gestores também de privacidade. Quando nós perguntamos para os respondentes da pesquisa, os convidados a participar dessa pesquisa, se eles entendem que as regulamentações vão se tornar mais fragmentadas e mais difíceis de serem gerenciadas nos próximos anos, no setor financeiro, 67% das pessoas concordaram que sim, que vai haver mais fragmentação e mais complexidade para fazer essa gestão. Seguido para o setor de energia, Health and Life Science, Consumer Products Retail e mais abaixo o setor de telecom, mídia, entretenimento e tecnologia. Então, o ambiente, se a gente colocar aqui, né, 45% para cima, mais da metade em geral, consideraram que o ambiente vai se tornar cada vez mais complexo e que nem sempre se dialoga, uma regulamentação dialoga com a outra, e cada agência reguladora que busca fazer uma auditoria te traz mais uma camada de comunicação, né? Não existe uma certificação que possa ser utilizada como o SOC ou o ISAE para se apresentar para uma auditoria externa e dizer, olha, eu já fiz os meus testes internos, já fiz o walkthrough dos meus processos, eu fui auditado. Não, essas regulamentações hoje não possuem isso. Então, você tem que responder para cada agência reguladora, para cada órgão ou para cada país, a diversas demandas, às vezes em paralelo, tornando esse trabalho bastante complexo, sem deixar de levar em consideração, por exemplo, regulamentações que já existem há muitos anos, como SOX, que isso, em muitas empresas, a área de SOX, os trabalhos de auditoria, documentação de controles internos, testes de SOX, recaem também, grande parte, na área de segurança, que tem que repartir, então, tanto os trabalhos que já existiam para SOX de auditoria e controles internos, os seus trabalhos para regulamentações e o dia a dia com relação às ameaças, que cada vez crescentes. Na nossa pesquisa, a gente fala um pouquinho disso também. Não trouxe aqui esse slide, mas depois vocês podem consultar também no nosso stand, a gente deixa essas informações acessíveis a todos vocês. Vocês vão perceber que, em determinado momento, as regulamentações apoiavam, de certa forma, para que se conseguisse mais budget, mais atenção para iniciativas de segurança. Esse pêndulo já está começando a ir para o outro lado, porque, por um lado, que ajuda, né, tem ajudado, por outro, está tornando um processo muito complexo e acaba que a entrada de recursos já não dialoga tão bem com a complexidade necessária para se lidar com essa fragmentação. No meu ponto de vista, é uma questão de equilíbrio que, em algum momento, os mercados vão ter que encontrar internacionalmente, vai ter que ser discutida de uma maneira mais profunda, até para fins de comércio internacional e expansão de negócios das empresas no mundo.
E o terceiro item, o primeiro foi orçamento, o segundo foi relacionado à regulamentação, esse terceiro é sobre a relação desgastada do CISO. Acho que todos passam, todos se sentem que trabalham com segurança da informação, que é um trabalho contínuo, né, a pedra rola da montanha, você tem que depois trazer a pedra para cima da montanha, ela cai de novo, né, como diz na mitologia, é um trabalho contínuo e árduo, de convencimento das diversas áreas de negócios da empresa, não só da área de tecnologia, que entende o nosso linguajar, torna mais próximo, mas a área de negócio nem sempre compreende o valor que está sendo agregado ou enxerga a segurança como um fator de desgaste ou de lentidão. Então, se a gente perceber um comparativo de 2020 e 2021, a gente verifica quanto segurança da informação é envolvida em iniciativas de negócio. Na parte de planejamento, 36% dos respondentes indicaram que suas empresas envolviam a área de segurança nesse momento. Para esse ano, já 19%. As mais fáceis são de design, desenho, construção, testes, o deploy, a execução, ou de forma ad hoc, ou então nunca são envolvidos. Boa notícia é que nunca aparece agora como 1%, mas muito pouco, né, menos de um quinto na fase de planejamento, depois na parte de design, é muito pouco ainda no envolvimento. Você pega, por exemplo, um caso, alguns dos meus clientes que trabalham em expansão, por exemplo, de negócios para a China. A China tem uma regulamentação relativamente jovem, a CSL, de segurança, que também envolve privacidade. A área de negócio, quando toma essa decisão de ir para a China e a área de segurança fica sabendo meses depois, traz complexidades com relação a essa temática. Como é que eu vou estender, eu vou ter o mesmo AD operando no meu país e também na China? Quais são as circunstâncias que podem me trazer de forma negativa? O governo chinês vai poder ter acesso a essas informações? Qual é o conflito que eu posso trazer no armazenamento de dados dos meus clientes da China em outro país ou de outro país dentro da China? Utiliza a China como um exemplo, mas a gente pode utilizar outros países também para esse diálogo. O nosso papel também tem que ser de levar essa informação de uma maneira a dialogar com o negócio, e não apenas dizer que eu tenho que fazer um cofre de senhas, implementar criptografia, mas sim dizer que esses movimentos de negócio que trazem oportunidades para a empresa têm que ser protegidos para que as oportunidades sejam contínuas e sustentáveis, não sejam oportunidades pontuais que transformem depois em liabilities para a própria organização. Acho que esse é um ponto-chave que nós temos como função para dialogar com o negócio. Seja, por exemplo, em outros empreendimentos, quando você trabalha, por exemplo, num sistema de franquias ou com outros representantes, que seja, quem vai fazer aquela administração daquele ambiente de tecnologia que vai estar dentro de uma loja? Você, essa empresa terceira, esse franqueador? Para a área de negócio, isso é um tema trivial, tanto faz se a máquina é minha ou desse franqueador. Mas, na verdade, há diversas outras implicações, porque não só a gestão desse parque tecnológico tem que ser definida, que é um ponto de vista de TI, mas também que controles de segurança eu posso implementar, eu devo implementar e está acordado num contrato nesse ponto de vista, quando se faz uma decisão de negócios dessa ordem de grandeza. Então, esses são dois exemplos para a gente poder pensar, analisar e trazer como informações para a área de negócio. E o último capítulo dessa apresentação, desse nosso bate-papo aqui, são os próximos passos para os CISOs, né? Como o CISO pode facilitar essa entrega de valor? Três ações que a gente traz, né? Acho que o número 3 é sempre um número mágico, é interessante para a gente poder lembrar, né? E o que saltou também aos olhos na nossa pesquisa. É reavaliar o nosso alinhamento com a área de negócios, é um clássico, acho que não há uma apresentação de fala de segurança da importância do desenvolvimento do C-Level. Aqui eu trago um elemento adicional, né? Não só eu, como toda a UI, meus colegas, sócios, não só na forma como nós comunicamos a necessidade, a evangelização, mas também como nós medimos os benefícios e o progresso. Às vezes nós fazemos muito bem o papel inicial, há muito que melhorar, obviamente, mas a gente focou durante muitos anos em melhorar essa parte inicial, mas esquecer de fazer o final, em trazer esse retorno do benefício que se está trazendo é a medição. Para onde esse dinheiro foi, o que eu fiz com esse dinheiro que eu aprovei. Né, que parece depois para um C-Level, que é um saco sem fundo, e a gente não consegue estar mostrando o investimento versus o benefício e a transformação que ocorre no mundo. O segundo ponto é revisar o perfil de talentos necessários.
não há o super-homem, não há uma pessoa que conhece tanto de tecnologia, de negócio, de privacidade, de legislações. A gente precisa quebrar esse paradigma. Eu até entendo que, com a falta de orçamento, outras empresas se veem obrigadas a tentar encontrar aquele multitarefa, a pessoa que é capaz de fazer tudo, mas isso é impossível, ter tantos conhecimentos concentrados em uma só pessoa, e como se a pessoa também tivesse mais do que 24 horas dentro do dia. Mas só falando sobre a questão de talentos, a gente precisa conjugar várias experiências. Eu falando sobre a minha experiência dentro da UI, vejo um sucesso muito grande quando a gente consegue trazer advogados para dentro da área de segurança da informação, pessoas com perfil de auditoria interna, às vezes pessoas que estão até longe do dia a dia, a gente imagina que estejam longe do dia a dia técnico, que trazem sim um ponto de vista interessante, seja com visão de relações internacionais, engenharia, qualquer outro tipo de carreira de comunicação, e torna o diálogo muito mais rico. Então, essa é uma experiência que eu tenho dentro da UI, que eu posso comentar por estar acompanhando, que é bastante interessante e nos ajuda a ter uma abrangência maior e mais talentos para trabalhar conosco. E o terceiro item é o foco em 4 grupos-chave de stakeholders, que eu trouxe aqui um pouco mais de detalhes sobre esse item, que é essa bússola de gestão desses stakeholders de segurança da informação. A gente fala bastante sobre os nossos gestores, C-level, board, de manter essa comunicação, muito a se melhorar. Muito bom também você ver outras pesquisas de mercado da própria UI sobre o board, deles se importando com o tema de segurança da informação, fazendo cada vez perguntas melhores. Os reguladores, a gente sendo pressionado muito na SEC dos Estados Unidos, o Brasil com a LGPD, eu diria que faz uma mudança grande, Bacen e SUSEP também, mas uma atenção especial com terceiros, na cadeia de suprimentos também, que é esse ecossistema expandido das organizações, muitas vezes relegado ao segundo plano, mas que eu fico muito feliz de ver discussões cada vez melhores relacionadas à gestão de riscos de terceiros, à gestão de riscos também cibernéticos de terceiros, e também, quando a gente olha para dentro da empresa, engenheiros e gestores dos produtos e também para fora da empresa, os nossos clientes. A gente precisa manter esses pratinhos muito bem organizados, uma comunicação específica para cada um deles, para ter esse ecossistema nos apoiando e nos dando força como CISOs, gestores de segurança da informação. Eu queria agradecer, eu espero que a apresentação tenha sido boa para vocês, tenha sido relevante, tenha sido clara. Mais uma vez, eu os convido ao nosso stand virtual no evento MindSec, para a gente poder continuar essa conversa. Teremos outras apresentações falando sobre gestão de identidades, privacidades, ataques cibernéticos, e fico à disposição, meu contato do LinkedIn está disponível no QR Code aqui apresentado na tela, e até uma próxima vez. Muito obrigado.